Olá, crianças! Vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa, mas agora com análise linguística dividida em duas partes. Análise linguística, nós vamos pegar o nosso livro ápice, a gente já estava com ele, só que a gente vai para a página, a gente vai passar as páginas até chegar no 5.9. A gente estava no 5.2, 5.3, depois passando para 5.4, 5.4. E aí vamos continuar passando até chegar na 5.9, 60, quer dizer, na 59 e 60. Primeiro, na 59, nós vamos encontrar as questões 1 e 2. Nas questões 1 e 2, né, a gente vai responder as questões 1 e 2 da página 59. Da página 59. Na página 59, primeiramente, a gente vai tentar entender um pouquinho o que é. A gente vai tentar entender um pouquinho o que é o parágrafo. Por que que a gente vai fazer isso? Porque vai ter muitas respostas, né, que vocês vão ter que dar sobre parágrafo. Então, para entender melhor, a gente vai ter que compreender melhor também. Para isso, aqui nessa página 59 e 60, a gente vai responder algumas coisas e entender um pouquinho sobre parágrafo. A segunda parte da nossa análise linguística vai ser um ditado no texto. Professor, o que é um ditado no texto? Vocês vão voltar para o texto da página 54, né? Que é o texto Porque os crocodilos fêmeas, né? Porque os na 54, vocês vão voltar para o texto Porque os crocodilos fêmeas são boas mães. E nós vamos tirar a palavra de lá. Eu vou olhar para lá, tirar a palavra de lá e ditar para você. Você vai copiar no seu caderno. Por isso que é ditado no texto. Agora vamos primeiramente para cá, onde você vai ver essa página 59, que é chamada 59. Abra aí o seu livro na página 59 e você vai ver isso. Língua, usos e reflexão. Parágrafo e pontuação. Atividade oral escrita. Questão de número 1. Observem e comparem trechos de dois textos que vocês já leram. Primeiro, que é a converse sobre o que vocês observaram. Você vai pegar esse trecho e vai ler. Esse aqui dá para você ler. Está em letra bastão, que esse livro é todo letra bastão, mas a gente está trocando já, escrevendo no nosso caderno a letra cursiva. Aí tem dois tipos. Nós temos o poema, que é o texto distribuído em linhas, em versos, que a gente chama de linha, e quatro, né? Mais ou menos três, quatro, depende do tanto de verso, a gente chama estrofe. Geralmente são quatro versos, a gente chama que quatro versos formam estrofe. Então aí é referente aos poemas. E o segundo texto é referente às narrativas de linhas corridas, né? Prosa, chamadas de prosa, que são todas divididas em parágrafos. Os poemas são divididos em estrofes. Primeiro eles são divididos em versos, que são as linhas, e depois são divididos por estrofes. Primeira estrofe tem um espaço em branco entre uma estrofe e outra para que a gente possa dividir, separar quantas estrofes tem os poemas. E os textos em parágrafos, quer dizer, as narrativas, as contações de histórias, sejam elas histórias fictícias ou sejam elas histórias reais, quer dizer, verdadeiras, comprovadas cientificamente, que é no caso aqui dos crocodilos é assim. Então, elas são divididas em parágrafos. Vamos voltar aqui. Fazer a leitura desse texto diz assim: a barata diz que tem, olha o espaço entre cada palavra, um tapete de cetim. Nós já estamos lendo o segundo verso. Terceira linha, é mentira da barata. Quarta linha, ela dorme no capim. A barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata, ela dorme no capim. Bom, cada linha dessa, você tá vendo aqui, passa direto, forma um verso.
Um verso é a mesma coisa que uma linha. Então, quantas linhas tem essa estrofe? Uma, duas, três, quatro. Então, se ela tem 4 linhas, essa estrofe, tem também 4 versos. 4 versos são iguais a 4 linhas. Um verso, uma linha. 2 versos, 2 linhas. 3 versos, 3 linhas. 4 versos, 4 linhas. Essas 4 já está aqui marcado, forma uma estrofe, porque se trata de poema. Vamos aqui para o segundo texto. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouve seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajuda a sair do ovo. Muito bem. Como é que está distribuído esse aqui? Está igual aqui do poema? Não. Tem linhas mais compridas. Aqui o poema tem linhas curtas. Já na narrativa dos crocodilos, as linhas são mais compridas, extensas. Elas ocupam o espaço do caderno todo. E às vezes, quando não cabe a palavra já bem pertinho da linha, a gente traz para o começo. Só que eu não posso escrever que nem o poema. Ó. Quando eu trago a palavra de lá, eu escrevo debaixo uma da outra. Aqui no texto de parágrafo, não. Eu não posso trazer uma palavra lá do final da linha para escrever no começo aqui da linha. No começo desta linha, escrevendo debaixo de os crocodilos. Não, eu escrevo no começo da linha. Por isso que o nome ninhos, as mães do ovo ficam perto da linha, enquanto os crocodilos fêmeas ficam escritos longe, com um espaço em branco. Eu até marquei aqui de lápis o espaço. E diz que esse espaço se chama primeiro parágrafo. Pulei a palavra ninho e vim aqui para onde começa, quando ouve seus filhos. A palavra quando demarca o segundo parágrafo. Por isso que eu marquei aí o espaço em branco que fica. E eu pulei as mães do ovo e vim aqui para a palavra depois. Depois levam-nos. Depois é o terceiro parágrafo. Marquei aqui o terceiro parágrafo. E acabou os parágrafos. Então, parágrafo é aqui na palavra depois, na palavra quando e os crocodilo. Então, tá aí a quantidade de parágrafos marcado. Vamos aqui para baixo. Vejam também que cada parágrafo encerra com um ponto. Essa pontuação aqui é ponto final, mas tem outras que podem encerrar com ponto de interrogação, com ponto de exclamação, com 2 pontos para começar um parágrafo colocando um travessão, que é mais direcionado para diálogo. O que é um diálogo? É uma conversa entre 2 ou mais pessoas. Muito bem. Aqui embaixo pergunta para você assim: leiam a explicação a seguir e converse. Por exemplo, no texto 1, o primeiro texto que é o poema, é escrito em versos e estrofes. Já expliquei para vocês e mostrei. O texto 2 é escrito em parágrafos, quer dizer, nos textos, os parágrafos são indicados por espaços no início das linhas. Olha aqui, ó. Eu marquei cada um, aqui, ó. Primeiro parágrafo está marcado. É um espaço que eu deixei antes de começar a escrever os crocodilos. A gente marca com 2 dedinhos esse espaço e marca com um pontinho para começar a escrever. Antes da palavra quando, eu também deixei um espaço, chama-se parágrafo. E antes da palavra depois, eu deixei um espaço que chama-se parágrafo. É isso que está dizendo aqui. O texto 2 é escrito em parágrafo. Nos textos, os parágrafos são indicados por espaços no início das linhas. Aí a questão 2. No texto 2, pinte os espaços no início das linhas. Pinte os espaços. Você volta para o texto e aqueles espaços que eu marquei aqui, você vai olhando no seu livro e vai pintando. Pinta com cores diferentes. Pinte um azul, o outro parágrafo vermelho, o outro amarelo, para ficar bem colorido, tá? Pinta bem bonito. Depois que você pintar, o que você vai fazer? Aqui diz, no texto 2, pinte os espaços no início das linhas. Pronto, pinte os parágrafos. Quando você terminar, quer dizer, depois, complete a explicação a seguir. É aqui embaixo. A explicação a seguir, aqui embaixo, está dizendo no quadro verde. No
texto 2, os espaços antes das linhas indicam o início do parágrafo. Se esses espaços que vocês pintaram são parágrafos, quantos espaços, ou então quantos espaços vocês acharam? Se vocês já acharam esses espaços, quantos desses espaços vocês pintaram? Quer dizer, esses espaços que vocês pintaram chama-se parágrafo. Então, vocês vão pintar o mesmo tanto de espaço, vocês pintou também parágrafo. Marca o mesmo número. Muito fácil, dá para responder até sem a mamãe, só com a aula. Vamos continuar com a página 60. Na página 60, é só a questão 3 que vocês vão responder. Aqui diz que é com a professora. Quem está na sala de aula é comigo. Quem está em casa, ou é com a professora seguindo a aula, aqui online. Você pode ficar voltando o vídeo e me ouvindo sozinho. Se você estiver sozinho, volte a aula e fique me ouvindo, que você faz também. Se não, você vai procurar um instrutor aí, ou o irmão mais velho, a mãe, alguém que esteja com você para lhe orientar. Mas com a professora, vocês vão ler as frases. A frase 1 diz assim: porque os crocodilos fêmeas são boas mães. Dentro desse primeiro quadro, eu vou deixar maior para você ver, só o primeiro quadro. Diz assim, começa aqui com P, ó. Por, aí depois com que ou é. Porque os, vou ler as palavras. Começa com C, crocodilos. A outra palavra começa com F, né, de faca. Fêmeas. A outra palavra começa com S de sapo. São. A outra palavra começa com B de bola. Boas. E a última palavra começa com M de mala. Mães. Aí eu volto agora para ler tudo. Você me acompanha, tá bom? Me acompanha, vai. Muito bem. Então, vou ler a frase toda. Na frase 1. Porque os crocodilos fêmeas são boas mães. Vamos ler a frase 2 agora. Eu vou organizar cada pedacinho para você ler sozinho, sem precisar de ninguém em casa. Acompanhe a aula da professora. Os, ó, começa com O. Os, aí depois começa com C de casa. Crocodilos, os crocodilos. A outra palavra começa com F de faca. Fêmeas, aí eu volto. Os crocodilos fêmeas. Aí, ó, começa com S de sapo. São. B de bola, boas. M de mala, mães. Aí P de pato, porque. P de pato, protegem. S de sapo, seus. N de ninho, então N de nata, N de navio, seus ninhos. Vou voltar agora para ler a frase todinha. A frase 1 é assim: porque os crocodilos fêmeas são boas mães? É uma frase interrogativa. Por quê, professor? Porque termina com ponto de interrogação e começa com a palavra porquê. Toda vez que começa com a palavra porquê, eu estou perguntando. Eu te digo assim, por que você veio? Por que você está andando na sala? Por que você está de pé? Por que não fez a tarefa? Por que está chorando? Por que falou alto? Por que gritou? Por que bateu nele? Quer dizer, todas as frases que eu começo com porquê é uma interrogação, é uma pergunta que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo a pergunta, eu tenho que terminar com ponto de interrogação. E a frase 2 é assim: os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Muito bem. Por que que não terminou com ponto de interrogação? Primeiro, porque a frase 2 não começou com a palavra porquê. Segundo, porque lá não terminou com ponto de interrogação. Se não terminou com essas duas alterações, isto está querendo dizer que é a resposta da frase 1. A frase 2 é a resposta da frase 1, tá bom?
Então, você vai ler as duas. Aí vai pintar de amarelo os sinais que estão no final de cada frase. E vai, né, seguir essas frases aqui. Por exemplo, vai ler a frase 1 é uma pergunta, porque tem um sinal de interrogação. E a frase 12 é uma resposta, né? Porque o sinal de pontuação que tem lá é um ponto final, por isso que é resposta. Na escrita, os sinais de pontuação indicam como a frase deve ser lida para dar mais sentido a ela. Por isso que não dá para você fazer uma leitura sem ler a pontuação, ok? Muito bem. Então, é fácil, dá para você fazer com a explicação da professora. Ei, onde é que tu vai? Vou lanchar. De volta. Meu filho, vai comer comida, meu filho. Tu só vive gastando com essa sessão. É lanche. Com comida. E também tem que comer, tem bolo, um bolo desse aí. Comer um pedaço e fica cheio. Eu não, quero coisa realista não.